A leitura, portanto, está na primeira carta aos Tessalonicenses, todo o capítulo, mas a explicação, a exposição e a aplicação dela se encontram do verso 1 ao versículo de número 5. Ouçamos com atenção. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque de vós se repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aí a leitura da palavra de Deus. Portanto, irmãos, nós hoje, com a graça de Deus, iremos dar início a essa exposição da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Iremos fazer da seguinte forma: iremos introduzir esta carta, observando o seu nascimento. E o nascimento desta igreja está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Nós iremos fazer uma retrospectiva a partir do capítulo 5, os versos finais, ou melhor, a partir do capítulo 15, dos versos finais do capítulo 15, iremos passar por parte do capítulo 16, até chegarmos ao capítulo de número 17, onde de fato se dá a conversão dos tessalônicos, e assim dá-se início à igreja dos Tessalonicenses. Na verdade, nós iremos ultrapassar um pouco da narrativa a respeito do nascimento desta igreja, para pegarmos todo o contexto a partir do qual o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda carta aos Tessalonicenses. Dessa maneira, nós iremos preparar a nossa mente e o nosso coração para explicarmos, entendermos e absolvermos aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina nestes 5 primeiros versos desta carta, que nós refaremos a leitura quando formos, então, iniciar a exposição. Depois de encomendados pela igreja de Antioquia, após o término de sua primeira viagem missionária, Paulo tenciona revisitar aquelas primeiras igrejas fundadas por ele e Barnabé, localizadas na Ásia Menor, atual Turquia.
Tendo se separado de Barnabé, Paulo, então, prossegue juntamente com Silas, revisitando as igrejas da Síria e Cilícia, depois Derbe e Listra, onde circuncida Timóteo e leva consigo em suas viagens. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Igrejas estas revisitadas, pois estes homens, esses cristãos, já haviam sido convertidos outrora pelo trabalho de Paulo e Barnabé. Após o sucesso destas revisitações, Paulo agora pretende alcançar novos campos missionários. Ele prossegue, então, juntamente com seus colaboradores, no caso, Silas e Timóteo, querendo alcançar outras cidades ainda da Ásia Menor, e isto a partir da Frígia. Mas o que ocorre, segundo o registro encontrado em Atos 16, versículo de número 6, é que o Espírito Santo os impediu de espalhar o Evangelho naquelas cidades ainda da Ásia Menor. Eles se deslocam então e vão à Mísia. Tentaram então entrar na Bitínia, ainda na Ásia Menor. Mas o que é que ocorre? O Espírito de Jesus os impediu de pregar naquele lugar, conforme o registro se encontra no verso 7 do capítulo 16 de Atos. Já entrou à noite, Paulo tem uma visão. Verso 9 do capítulo 16. Nesta visão, apareceu um macedônio clamando por socorro. Tendo por causa dessa visão navegado até a Macedônia, Paulo chega a Filipos, verso 13 e 14. Lídia é convertida. Ele é perseguido e preso. O carcereiro também se converte e é batizado com toda a sua casa, verso 33. Foi assim, portanto, que surgiu a igreja dos Filipenses. Depois de solto, Silas e Paulo retornam à igreja localizada na casa de Lídia e partiram para outras regiões da Macedônia. Assim, portanto, surge a primeira igreja cristã na Europa, por obra e graça do Espírito Santo. E a primeira convertida na Europa, Lídia. Na casa dela surge a primeira igreja europeia. Finalmente, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, já no capítulo 17, verso 1. Por 3 sábados, Paulo discutiu com os judeus a respeito das Escrituras, demonstrando que o Cristo anunciado no Antigo Testamento é Jesus, o filho de Maria e de José, o carpinteiro, e que sua morte e ressurreição eram necessárias. Alguns dentre os judeus da sinagoga tessalônicos creram no testemunho de Paulo e Silas, como também uma multidão de gregos e muitas mulheres da alta sociedade. Nasce assim, irmãos, a igreja dos Tessalonicenses. Mas observe isto em meio à perseguição por parte dos judeus não convertidos. Estes judeus juntaram homens perversos e desocupados, com o apoio das autoridades daquela cidade. Paulo, com o auxílio da igreja, foge para Bereia. Lá estando, ele prega o evangelho na sinagoga e muitos judeus se convertem
assim como mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens, verso 12. Mas, logo que os judeus incrédulos de Tessalônica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus em Bereia, foram lá tumultuar o trabalho de Paulo e de Silas, assim como de Timóteo. Verso 13, capítulo 17. Paulo, às pressas, com auxílio dos irmãos, foge até Atenas, onde aguarda a chegada de Silas e Timóteo, que haviam permanecido em Bereia. Tendo se encontrado com Paulo em Atenas, Silas e Timóteo, por ordem de Paulo, regressam à Macedônia. Timóteo volta a Tessalônica e Silas a Bereia e a Filipos. Paulo, já em Corinto, se encontra com aqueles irmãos, conforme Paulo havia dado ordens. E eles dão um relatório a respeito das igrejas na Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. Timóteo, especificamente, presta contas a Paulo a respeito da situação da igreja tessalônica. Portanto, depois de Timóteo apresentar o seu relatório, falando a respeito do estado espiritual dos tessalonicenses e dos seus questionamentos, Paulo, de Corinto, escreve a primeira e a segunda cartas aos Tessalonicenses, com os seguintes propósitos. Em primeiro lugar, a carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita para demonstrar o amor de Paulo e o seu cuidado e preocupação para com aquela igreja. Em segundo lugar, Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses para justificar a razão dele não ter retornado a Tessalônica e de ter enviado Timóteo em seu lugar. Em terceiro lugar, Paulo escreve esta carta aos Tessalonicenses para trazer consolo aos irmãos a respeito das muitas perseguições sofridas por aquela igreja que acabara de nascer. E em quarto e último lugar, Paulo escreve esta primeira carta aos Tessalonicenses para esclarecê-los a respeito de algumas dúvidas levantadas por eles próprios a Timóteo, especialmente com relação à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que em todos os capítulos desta primeira carta a Timóteo, Paulo vai fazer alguma referência, alguma menção com relação ao retorno do Senhor Jesus Cristo. Esse, portanto, é o contexto em que a igreja dos Tessalonicenses surgiu e a razão por que o apóstolo Paulo escreve esta carta. Leiamos, portanto, novamente, agora nos concentrando nos 5 primeiros versos desta carta e peçamos a Deus a iluminação do seu Espírito. Voltemos então para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e iremos voltar a ler. Voltemos a ler os 5 primeiros versos. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção,
assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Até aí a leitura. Oremos pedindo a direção de Deus sobre a explicação da sua palavra. Senhor, nós suplicamos pelo auxílio do teu Espírito para que tu fales ao nosso coração pela tua palavra, dando-nos entendimento dela e pelo teu Espírito aplicando ao nosso coração, para que vivamos assim como os de Tessalônica, o Evangelho que os alcançou, que este mesmo Evangelho nos alcance apenas, não somente para que sejamos religiosos ou professemos o teu nome, mas para que vivamos o autêntico cristianismo em nossa vida. Para a tua honra e glória, opera também nas crianças deste recinto, pois a tua palavra é quem dá vida, e tu dás vida a todos, ó Deus, independentemente de qualquer situação, porque tu és o Deus vivo e verdadeiro. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, como é costume, o apóstolo Paulo introduz todas as suas cartas, primeiramente, fazendo menção a respeito do remetente, não necessariamente do escritor, mas do remetente. Assim também como ele faz menção dos destinatários. Esta forma de escrita de epístolas, de cartas, era muito comum no tempo do apóstolo Paulo. Não é nenhuma invenção dele. Obviamente, apenas o conteúdo, as bênçãos e tudo mais, tem relação com o Deus da glória, com o cristianismo. Mas esta é a forma padrão, os irmãos vão perceber nas 13 cartas do apóstolo Paulo, assim como Pedro repete este mesmo padrão, de primeiramente se apresentar como aquele que remete e que não necessariamente escreve a carta, e os seus destinatários. É por isso que Paulo, ele se apresenta. Mas ele, além de se apresentar, ele acrescenta outros 2 irmãos. Observem, Paulo, Silvano e Timóteo. E os destinatários? A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele adiciona esses 2 outros irmãos, Silvano e Timóteo, que conforme os irmãos perceberam, é chamado de Silas por Lucas em Atos dos Apóstolos. Este Silas, ou aquele Silas, é o mesmo referido aqui como Silvano. Aliás, Pedro também chama Silas de Silvano. É a mesma pessoa. Paulo os inclui porque ambos cooperaram com o apóstolo Paulo na evangelização desta igreja. Entretanto, a autoria desta carta, aquilo que nos é revelado nela, foi dado ao apóstolo Paulo. Ele, por inspiração divina, escreve, obviamente com um auxiliar, escriba. Paulo ditava e o escriba escrevia, e Paulo no final costumava assinar todas as suas cartas, pois havia muitas cartas apócrifas já naquele contexto daquela época. Paulo assim demonstra a sua humildade e o reconhecimento que o trabalho não é apenas o trabalho do apóstolo Paulo, mas há cooperadores que auxiliam o apóstolo. Embora não tendo a mesma autoridade do apóstolo, eles são incluídos. E eles são incluídos porque eles partilham com Paulo do mesmo amor e da mesma preocupação para com a igreja dos Tessalonicenses. Eles são incluídos porque eles assinam embaixo tudo aquilo que o apóstolo Paulo instrui aqui àquela igreja. Eles estão em pleno acordo, afinal de contas, é a palavra de um apóstolo. É por esse motivo, entretanto, eles não são coautores desta carta. Eles são cooperadores
que partilham dos mesmos afetos e partilham também da mesma doutrina, do mesmo ensino, das mesmas exortações e admoestações do apóstolo Paulo. Observe que ele não se dirige exclusivamente àquelas pessoas da Tessalônica, mas à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. É a igreja por quê? Porque estes irmãos, estas pessoas que se reúnem como nós para a adoração, estão unidos, mas não somente uns com os outros, mas estão unidos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a autêntica igreja cristã. A igreja cristã se caracteriza pelo fato dela estar unida à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isto, a pessoa de Deus, o Pai. Paulo coloca ambos na mesma posição, porque só há um único Deus. Mas o Deus vivo e verdadeiro, ele não pode ser crido à parte do seu Filho Jesus. O Deus que é tanto propalado e tanto falado pelas pessoas de uma forma geral, e que às vezes mudam o nome, mas nem sempre. Os nossos amigos, queridos, às vezes parentes, e que usam o nome de Deus. Se o Deus ao qual estas pessoas professam não é o Pai do Senhor Jesus Cristo, não é o Deus que nós cremos, não é o Deus que a igreja dos Tessalonicenses crê. Porque esta igreja, necessariamente, ela deve estar unida a Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Palavra utilizada para o Senhor Jesus Cristo, em virtude dele, de fato, ser Senhor e nós sermos servos. A sua saudação inicial é de graça e paz, e não de paz e graça. Muitos evangélicos querem inverter. Para trazer alguma novidade, alguma coisa diferente, já estão enjoados de falar graça e paz e invertem para paz e graça, mas não há necessidade disso. Há uma razão pela qual o apóstolo Paulo coloca nesta ordem, porque de fato nós só temos paz em virtude da graça de Deus sobre nossas vidas, do seu favor, o qual não temos qualquer mérito. A graça, portanto, é quem nos alcança em primeiro lugar, para que depois alcancemos a paz. Graça é a bondade de Deus para os culpados indignos. É isso que é graça, é isto que é favor. E paz é a sua reconciliação com os que antes estavam afastados dele e uns dos outros. É isto que significa paz. Os irmãos lembram, nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Nós fomos o quê? Reconciliados. Nós alcançamos a paz. Pelo amor de Deus Pai e pela obra do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo, então, faz essa saudação inicial e dá continuidade. Verso 2. Observe que ele continua a incluir Silas e Timóteo, ou Silvano e Timóteo. Ele diz: damos sempre graças a Deus. Não é eu dou, mas damos. Portanto, estes homens, cooperadores do trabalho do apóstolo, embora a carta escrita pelo apóstolo, o apóstolo os inclui nesta saudação e nestas instruções iniciais e na oração, porque eles oravam por aquela igreja. E daí, meus irmãos, o apóstolo Paulo introduz essas instruções com esta oração, porque não existe maior prova de amor do que você orar por alguém. Se você não ora pelo seu filho, ou pelos seus filhos, ou pelos seus netos, ou pelo seu irmão,
ou por sua mãe, ou por seu pai, em especial no nosso contexto aqui, pela igreja do Senhor Jesus Cristo, alguma coisa está errada com o seu coração. Porque o amor, ele não somente é demonstrado por afetos, carinho e simpatia, mas por ações concretas. E oração é ação concreta. É nos dirigirmos a Deus, o Pai, pela mediação do seu Filho, pela correção do Espírito, suplicando pelos outros. E no caso aqui, ações de graças. Porque o apóstolo Paulo, ele não começa com a crítica, porque havia crítica na igreja dos Tessalonicenses. Sobre o apóstolo Paulo, nós vamos ver à medida que formos percorrer a carta. Mas ele começa dando graças. O apóstolo Paulo, assim como seus cooperadores, são gratos a Deus pelaquela igreja. Então a primeira coisa que vinha à mente e coração destes homens era a gratidão. E muitas vezes de nossa parte vem o quê? Crítica. E mais crítica. E mais crítica. Mas estes irmãos e cooperadores, por uma igreja não perfeita, se lembravam destes irmãos e davam sempre graças a Deus. Observe, damos sempre graças a Deus por todos vós. Ele incluía todos. Não talvez nominalmente. A igreja, pelo que consta, era uma grande igreja. Muitos se converteram segundo o relato de Atos dos Apóstolos. Dificilmente eles tinham o nome de todas as pessoas, além do que, certamente, muitos haviam se convertido depois da saída do apóstolo. Quem sabe, pelo trabalho de Timóteo ali naquele local. Independentemente de lembrar dos nomes ou da fisionomia, eles davam graças a Deus pela igreja como um todo. E sem cessar. Sem cessar não significa necessariamente de forma ininterrupta. Paulo tinha outras coisas a fazer, obviamente, além de orar, assim como Timóteo e Silas. Eles trabalhavam com as próprias mãos, eles se alimentavam, eles anunciavam o evangelho a outros povos, a outras cidades. Mas o que ele quer dizer é que sempre que eles iam orar, eles davam graças a Deus por aqueles irmãos. Sempre que eles se reuniam ou que estavam sós e iriam orar, eles não esqueciam daqueles irmãos. Observe o que é que ele diz no verso 3. Recordando-nos. Então eles recordavam daqueles irmãos, oravam por eles. Era isso que o apóstolo Paulo fazia, ou seja, ele de fato tinha um amor genuíno, sincero por aqueles irmãos. E ele dá, aqui especificamente, 3 motivos pelos quais ele ora. Não era simplesmente uma oração genérica. Por todas as coisas no sentido absoluto ou geral, mas aqui ele ressalta 3 aspectos que declaram a genuinidade da fé, da conversão daqueles irmãos da cidade de Tessalônica. Observem, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, em primeiro lugar, da operosidade da vossa fé. Era o que ele lembrava. Segundo lugar, abnegação do vosso amor. E por último, da firmeza da vossa esperança. Estava sempre na mente e no coração destes irmãos a memória daquilo que aqueles irmãos manifestavam. Obviamente,
Coisas mais certamente havia entre eles. Mas o apóstolo Paulo ressalta esses 3 aspectos. Por quê? Porque são esses 3 aspectos que caracterizam uma igreja como verdadeira, como autêntica. Porque igrejas há muitas, mas será que a autenticidade só pelo fato de se chamarem evangélicas ou cristãs? Certamente há muitas genuínas igrejas, mas também há tantas outras que talvez não demonstrem ou não manifestem estas 3 características que nos são aqui ressaltadas. Em todas as cartas, o apóstolo Paulo une estas 3 palavras. Normalmente, a ordem é fé, esperança e amor. A ordem não importa muito. Aqui a ordem é fé, amor e esperança, diz o apóstolo Paulo. E o que é que representa cada uma delas? Em primeiro lugar, observemos que a fé é a fé daqueles irmãos, é própria deles. O amor é o amor manifestado naqueles irmãos. E a esperança é a esperança manifestada daqueles irmãos. O que é que eu quero dizer com isto? Que isto faz referência ao aspecto da nossa obrigação ou daquilo que Deus requer de cada um de nós. Nós somos uma igreja cuja característica é um anúncio, a pregação da soberania de Deus sobre nossas vidas. Mas isso não significa que, tendo Deus como soberano, aquele que é o autor e consumador da fé, aquele que é absoluto e eterno sobre nossas vidas, e que não há folha que caia, que não tenha sido ordenada por Deus, isso não significa dizer que nós temos que cruzar os braços. Nós somos agentes responsáveis. Embora não saibamos conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana, a Bíblia nos ensina a respeito das nossas responsabilidades. Nós não vamos cruzar os braços esperando que venha um anjo do céu dar instruções aos nossos filhos, por exemplo. Ou nós não vamos colocar isso sob a responsabilidade da igreja. É a responsabilidade de cada um de nós. Deus é soberano. É Deus que opera em nós tanto querer como o realizar, o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós não negamos isto. Entretanto, a Escritura nos ensina a respeito das nossas responsabilidades pessoais. No final da trajetória, nós iremos olhar para trás e dizer: foi Deus que operou, por isso que eu agi. Mas enquanto estivermos aqui, hajamos, porque Deus coloca sobre nós essa responsabilidade. O apóstolo Paulo, então, fala, em primeiro lugar, da operosidade da fé. Fé, portanto, não é um simples assentimento religioso. Amém, eu concordo, é isso mesmo, essa doutrina é correta. Mas a fé se expressa por obras. Afinal de contas, Tiago escreveu a sua carta, ele diz: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava, verso 22 do capítulo 2 de Tiago, juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. É o ensino de Tiago. E no verso 26, quando ele encerra o capítulo 2, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Portanto, o apóstolo Paulo via a fé daqueles irmãos pela evidência daquilo que eles faziam.
Eles trabalhavam em virtude da fé. Por exemplo, nós já lemos isto na primeira carta aos Coríntios, já pregamos naquela carta, mas na segunda carta, no capítulo 8, o apóstolo Paulo faz menção a respeito das igrejas da Macedônia, que inclui Bereia, Filipos, Tessalônica, em que eles contribuíram com a igreja da Judéia, além das suas posses. Eles pediram a Paulo: Paulo, por favor, deixa-nos contribuir. Paulo diz que eles não eram ricos, eram pobres, mas eles faziam questão. Paulo, portanto, via neles uma fé genuína, operosa. É por isso que ele lembrava da operosidade da fé daqueles irmãos. Em segundo lugar, a abnegação do vosso amor. O apóstolo Paulo via o amor daqueles irmãos manifestado pelo fato de haver entre eles abnegação. Eles às vezes sofriam por amor do outro. Eles se submetiam às necessidades básicas para que visse o outro suprido nas necessidades deles. Ele diz lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 4, eu não vou ler todos, apenas o verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Eu vou ler até o 4. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Portanto, eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Isto é amor, abnegação do amor. E por último, irmãos, firmeza da vossa esperança. Ou seja, é uma esperança viva. Entre nós costumamos dizer: a esperança é a última que morre. Não é esse o ensino da palavra de Deus. A esperança na palavra de Deus, ela é viva, ela é certa. Ela vai se cumprir aquilo que esperamos. Por exemplo, a volta do Salvador é uma certeza. Não há dúvidas sobre isso. Portanto, a esperança nas Escrituras, quando lerem a palavra esperança, saibam, é certeza. É isso que a Bíblia nos ensina a respeito da esperança. E Paulo, em algumas ocasiões, Pedro também, vai falar de viva esperança. E ele vai dizer que pela esperança fomos salvos. Fomos salvos na expectativa da vinda do Salvador. Porque se ele não vier, irmãos, comamos e bebamos, assim como na sua ressurreição, que não tem qualquer valor. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Agora, partamos para o versículo de número 4. Portanto, nós observamos no verso 3 o aspecto da responsabilidade humana. Nós somos agentes livres para agir conforme o Espírito Santo nos orienta em sua palavra. Mas por trás disso, conforme já fizemos referência, há obviamente a soberania de Deus. Por que que estes irmãos manifestaram esta fé genuína? Por que que estes irmãos amavam de forma abnegada? Por que que aqueles irmãos tinham um amor verdadeiro? É explicado então aqui no verso 4, observem. Reconhecendo, irmãos amados, ele acabara de falar sobre fé, amor e esperança. Reconhecendo, irmãos amados, amados de Deus, a vossa eleição. Eleição? E a Bíblia ensina sobre eleição? Ensina, desde o Antigo Testamento. E a Bíblia ensina sobre predestinação? Ensina.
E por que muita gente tem medo destas palavras? A Bíblia fala. A Bíblia utiliza esses termos. E a palavra eleição ou predestinação não é exceção nas Escrituras como uma palavra inspirada. É palavra inspirada pelo Espírito Santo. Eleição. Então, Paulo reconhecia a eleição daqueles irmãos pelos frutos. Pelos frutos conhecereis. E Paulo dizia, não é que eles são eleitos, porque para fazer o que eles fazem, para agir como eles agem, eles precisaram ser escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Senão eles não fariam o que eles fazem. E por que é que o Espírito Santo, ou o Espírito de Cristo, impediu, não permitiu que Paulo, Silas e Timóteo fossem ao restante da Ásia, mas passasse a Macedônia e pregasse o Evangelho lá? Porque Deus tem os seus eleitos lá. Lembram de Corinto? Já pregamos aqui. Paulo, pela pressão da perseguição, se entristeceu, desanimou. E Jesus, então, aparece e se revela a ele. E diz que tinha muitos eleitos naquela cidade. Foi motivo de ânimo. Paulo ficou animado, por quê? Porque ele sabia que a pregação dele seria eficaz. Por quê? Porque iria alcançar os eleitos de Deus. Deus já tinha eleito. Então, qual era o trabalho dele? Pregar, ser fiel, expor a palavra de Deus. E o que é que o Espírito Santo faria? Traria aqueles eleitos, vocacionaria, chamaria os eleitos à fé, ao amor e à esperança, em virtude da operação do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo diz, reconhecendo, irmãos amados, amados de Deus, vossa eleição, diz o apóstolo Paulo. E ele continua. Por quê? Paulo reconhecia a eleição daqueles irmãos. Não era só o aspecto do fazer dos homens, da responsabilidade humana, mas era em especial em virtude da soberania de Deus, porque ele diz, porque o nosso evangelho, observe assim, não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo reconhecia que a palavra anunciada não eram meras palavras, não era um som belo, bonito, agradável. Eram palavras vindas do próprio Deus. Por isso que eram palavras eficazes, porque alcançou quem? Os eleitos. Pelas obras que eles faziam, não. As obras que eles faziam eram consequências, as obras, da operação do Espírito pela palavra. Por esse motivo, Paulo reconhecia, juntamente com Silas e Timóteo, a eleição deles, pelas evidências. E Paulo sabia que as evidências não são causa, mas consequência. Onde está a causa? A causa está no facto do Espírito Santo agir naquelas palavras que salvam. O nosso evangelho, diz o apóstolo Paulo, porque não era o evangelho particular do apóstolo Paulo, era o evangelho dos apóstolos e dos cooperadores. Não chegou até vós somente ou tão somente em palavra. Não foram meras palavras,
para agradar as pessoas e manter a igreja unida, cheia, não. Mas, sobretudo, em poder, dínamos, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento e por amor de vós. Paulo anunciou este evangelho por amor àqueles irmãos, que não eram irmãos ainda. Sobretudo por amor a Deus, ele anuncia aquelas palavras. Por amor, diz o apóstolo Paulo. Esta convicção aqui é tratada a respeito dela porque nós podemos entender que seria a convicção do pregador, como podemos entender que seria a convicção por parte daqueles que foram alcançados. Mas Paulo nos dá uma dica, no capítulo 2 desta carta, no versículo de número 13. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 2,13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, eles acolheram no coração e na compreensão, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Os irmãos já ouviram falar de chamada eficaz? Foi um chamado, uma vocação eficaz. Por quê? Porque foi operada pelo Espírito Santo, não meras palavras, porque para alguns a palavra entra por um ouvido e sai por outro. Mas para os eleitos, a palavra entra e fica e dá muitos frutos. Predestinação, irmãos, é aquilo que Deus de antemão estabelece as circunstâncias do fato para que os seus eleitos sejam salvos. Por exemplo, Deus preparou as circunstâncias para que Lídia estivesse naquele lugar de oração, para onde Paulo, Silas e Timóteo foram. Não foi coincidência que Lídia estava lá. Deus predestinou, o destino dela já estava traçado. O seu fim de ser alcançada, já foi pré-estabelecido por Deus, predestinado. E aí, aquela eleita foi alcançada. Às vezes se confunde eleição com predestinação, porque de fato é uma só moeda. A predestinação é uma moeda onde de um lado nós temos a eleição desta moeda e do outro lado nós temos a reprovação. Mas a moeda é a predestinação de Deus. Os eleitos são convencidos eficazmente pela operação dele por meio da palavra. Mas aqueles que não são eleitos vão rejeitar e, na verdade, vão manifestar ódio a Deus. Não dá tempo mais, irmãos, mas se Deus quiser, na próxima semana continuaremos a partir daqui até o final. Temos mais explicações a dar aos irmãos para que haja edificação e compreensão daquilo que o Espírito Santo nos fala aqui em sua palavra. Fazendo aplicações, então, irmãos, que nós tenhamos em conta da nossa obrigação gostosa. Porque às vezes temos uma obrigação de trabalhar num trabalho que nós não gostamos, por exemplo, mas eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu preciso trabalhar. Então, por esse gosto em suprir a necessidade familiar, eu vou para o trabalho. Mas a oração é um trabalho, mas é gostoso.
porque você vai orar por aqueles que você ama. Então, que deixemos, meus irmãos, nós somos muito críticos, estas críticas do lado. Procuremos ajudar. E, acima de tudo, demonstremos o amor em oração. Segundo lugar, que manifestemos a nossa fé através de obras, pela abnegação do amor que se dá em prol do outro. E por último, na expectativa da volta do Salvador. Eu pergunto, qual é vossa expectativa? Temos os olhos voltados para a volta do Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes temos orado por isto? Quantas vezes você tem orado por isto? É isto também que o Espírito nos ensina aqui. E por último, reconheçamos que, se porventura venhamos a agir conforme nossa obrigação, é Deus que opera em nós. Não há qualquer mérito. Nós não fazemos o certo para sermos reconhecidos. Nós fazemos o certo porque Deus quer que eu faça o certo. Mesmo que não haja reconhecimento, mesmo que haja crítica, que haja incompreensão, que haja rejeição, o que for, cada um de nós fazemos porque é da vontade de Deus. Só por isso. Que Deus assim, irmãos, nos abençoe e nos guarde com as palavras dadas por Ele, pelo seu Espírito e pela sua palavra escrita. Amém.